Na verdade, vamos falar sobre forças. Primeiro, vamos falar sobre forças. Forças. Então, já conseguimos reduzir as forças daquela introdução formal, como força fica simplesmente derivada da energia potencial pela coordenada. Isso foi a força. Mas, em geral, sabemos que tem várias forças, tipo forças internas, forças externas, forças dissipativas e outras. Então, eu vou explicar como você pode entender essas forças com formalização que já temos a respeito de equações de Lagrange. Aquele sistema, equações de Lagrange, eles foram reduzidos formalmente para sistema isolado. Então, temos alguns pontos, corpos, e não tem mais nada. Então, esse sistema está escrito tem todas essas simetrias que falamos antes, e está escrito pelas equações de Euler-Lagrange. Claro que no mundo real não tem como escrever o sistema que inclui todos os corpos que existem. Isso fora de qualquer possibilidade. Então, o que fazemos é pegamos alguns subsistemas, tipo uma cadeira, e consideramos só o movimento dela. Então, tem cadeira e tem um ambiente, uma vizinhança dessa cadeira, e claramente que tem interação do nosso sistema com o ambiente. Quando o nosso sistema está muito longe de todo o ambiente, podemos considerar ela como se fosse sistema isolado. E com boa aproximação, considerar ela como sistema isolado. Em geral, não é o caso, e desse ponto de vista que aparecem forças externas e forças dissipativas e outros. Então, a questão principal é que, primeiro, que o sistema está determinado pelo Lagrangiana, e a separação de sistema com o ambiente está geralmente pode ser escrita como separação de Lagrangiana em 3 partes. Primeiro, energia cinética. Ela separa a energia do nosso sistema mais energia do ambiente. Energia cinética do ambiente. Aqui é importante que realmente não separa pela soma de 2 termos. Eu faço para ver, por exemplo, se nosso sistema ambiente é realmente corpos diferentes, então isso é massa pela velocidade do corpo de sistema e ambiente massa pela velocidade dos outros corpos de ambiente. Simples. Agora, a energia potencial, ela tem parte da energia do nosso sistema. É como se fosse tirar tudo, só deixar o sistema. Né? Eu vou fazer um desenho. Esse pode ser sistema de algumas partículas. Então, esse é o nosso sistema. E tem outras partículas que vai ser ambiente. Ambiente é a palavra certa, professor? Falar assim. Então, o objetivo é achar a equação de movimento só para sistema, em algum sentido. Então, a energia potencial tem parte da energia potencial do sistema, somente do sistema, mais energia potencial do ambiente.
você pode olhar naqueles dois termos como e a energia potencial da interação, sistema e ambiente. Então, podemos descrever a energia potencial em três partes. Talvez seria bom... tá bom. Vamos colocar o seguinte, vamos usar coordenados Q para nosso sistema e coordenados Q grande para ambiente. Então, a energia cinética vai novamente escrita como soma de duas partes, tá? Onde a energia do sistema só depende da velocidade do sistema, ambiente só depende da velocidade do ambiente. Agora, para a energia potencial, o primeiro termo só depende dos coordenados do sistema, o segundo termo só depende dos coordenados. Esse, na verdade, não é exatamente isso, mas tudo bom. Pode ser escrito. E o terceiro termo depende dos dois. Claro que tem muitas variantes como você pode representar uma função de duas variáveis como a soma de três, mas geralmente o fato que o terceiro termo é interação, normalmente significa o seguinte, que essa energia de interação de sistema com o ambiente vai virar zero quando a distância de dois, em algum sentido. Se separar ambiente com sistema por distância muito longa, em algum sentido esse termo tem que desaparecer. Então, quando você separa sistema no distância longa de ambiente, não vai ter interação. Isso é mais ou menos, isso não é forma matemática, mas principalmente em cada caso você pode fazer aquela separação que com todos os termos vão ter sentido bom físico. Então, vamos agora escrever o que a cada termo vai dar para em equação de como vai aparecer em equação de movimento. Então, equações de Euler-Lagrange tem forma que já lembramos. Euler-Lagrange para nosso sistema. Então, só vamos considerar a equação de Euler-Lagrange como derivações pelas coordenadas do sistema, que é pequeno. 0. Vamos colocar ele t menos u. Então, no primeiro termo, só vai aparecer t e só com o índice S, porque é só ts que depende do que é ponto. Melhor vamos escrever em dois passos. Então, isso é o fato que só t depende do derivadas. Isso u normalmente depende do coordenados Q. Se colocar coordenados como se fossem coordenados no espaço
euclidiano. E pegando a derivada, vai aparecer só a energia cinética do sistema menos derivada de US pelo Q e também derivada pelo esse último termo. E essa equação está exatamente o que se chama se colocar esses dois termos ao lado direito, esses dois termos vão dar termos de forças, que já sabemos. Então, há forças dentro de partículas dentro do sistema. Então, forças internas vão ser derivadas do primeiro termo e forças externas vão ser derivadas de energia de interação. Com menos, né? Com menos. Então, essa parte é exatamente que está dando separação de forças para forças internas e forças externas. E claro que para saber o movimento do sistema, a primeira parte é só a informação do sistema, e essa parte, forças externas, onde nós precisamos saber de movimento de ambiente. Tá? Porque aqui é onde coordenadas Q grande do ambiente entram. Agora, já não dá para fazer o método para colocar essa força externa em termos de coordenadas do sistema mesmo. Então, em geral, precisamos de saber o movimento de todos os corpos de ambiente. Mas, em alguns casos mais práticos, dá para colocar algumas expressões aproximadas para aquelas forças. Então, normalmente as forças que estamos considerados é alguma forma de aproximação daquele termo que simplifica essa informação que nós precisamos. Que, geralmente, não, para achar essa força, nem sempre com alguma precisamos dessa força como aproximação. Às vezes, a aproximação é muito bom. Em muitos casos, podemos achar a expressão dessa força sem saber exatamente todo o movimento do ambiente. Vamos ver melhores exemplos. Só antes de chegar... Tá. Aqui menos. Aqui. Não, aí é menos. Mas se ele ficar menos, aí vai ficar menos. Porque vai passar o demônio de Q para a direita e ficar positivo. Ah, então... Sim, não? Melhor. Tá. Obrigado. Então, antes de passar pelo... essa menos mais... tá certo. Aqui é menos, tá? E aqui menos. Então, vai ser mais U. Então, mais U, coloca mais U pela direita, vai dar menos U, que força. Esses sinais são um acordo, mas é claro que é bom ter sinal correto. Então, antes de entrar no exemplo, vamos ver um outro
outro fato que, outro conceito que também bem usável é trabalho. Trabalho de força. E normalmente trabalho você determina para trabalho de forças externas. Então vamos colocar assim. O trabalho de força normalmente está definido como primeiro vamos definir trabalho virtual. Trabalho virtual é um valor pequeno que você acha quando multiplica a força na forma escalar, né? Pelo movimento virtual do sistema. O que significa virtual é que estamos considerando o nosso sistema, tem algumas forças, e vamos falar que nós vamos mudar todas as coordenadas que, em algum jeito que nós queremos. Vamos mudar e, com essa mudança, podemos achar um valor que vai determinar o que se chama trabalho dessas forças no deslocamento virtual. Tá? Isso determina o trabalho mesmo de forças externas durante um período de tempo. Tá? Só se integrar essa expressão, mas pelo movimento real do sistema, vai dar trabalho. Tá? Principalmente, trabalho é sempre força pelo deslocamento do sistema. Você pode olhar pelo trabalho como força pelo deslocamento real do sistema, integrando vai achar o trabalho um intervalo de tempo, mas pode achar também a força pelo deslocamento qualquer, virtual. Se pequeno, vai achar o trabalho virtual. O que é bom, aonde esse conceito está bem usável, praticamente, é para escrever equações de movimento. Quando você escreve equações de movimento de sistema específico, é sempre problema, né? Tem que enforçar. Então, o problema é sempre que quando o sistema é mais ou menos complicado, você sabe as forças, sabe os massas, etc., mas as forças, às vezes você sabe forças em alguns tipos de coordenadas, mas você quer escrever o sistema em outros tipos de coordenadas. E essa transformação de uns coordenadas para outros está sempre complicado, e o fato que complica mais é que essa força externa normalmente está dando por algum modelo aproximado, então ela já não está dentro de o princípio evolucional. Então, só para fazer derivados não dá para fazer. Então, tem que saber como escrever essa força externa em vários tipos de coordenadas. E o que simplifica a vida é o seguinte, que vamos simplesmente usar desse fato e vamos calcular o trabalho virtual, sabendo que força externa é derivada de esse termo de interação pelo Q.
como essa delta Q é pequeno, essa expressão em primeira ordem está igual de menos o Q mais delta Q menos o tá? Só derivada pelo deslocamento aproximadamente igual de diferença de valor de energia potencial dentro de uma posição nova e posição antiga. Agora, quando você muda coordenadas, para novos coordenados, você lembra que o Lagrangiana também muda junto com energia potencial cinética, mas muda naquela forma que ele igual que o valor do Lagrangiana é o mesmo. Todas as mudanças de coordenadas quando você muda coordenadas, o método de achar a nova Lagrangiana é pegar o Lagrangiana que vai dar mesmo valor no mesmo coordenadas. Então, isso também está certo pelo energias, pelo parte em particular pela energia potencial. Então, isso em novos coordenadas vai ser a mesma coisa. Aqui não tem menos. E agora, vamos abrindo de novo, separando o incremento linear como derivada, chegamos no fato que o trabalho virtual em coordenados, em nossos coordenados e em qualquer novos coordenados vai ter a mesma coisa. Tá? Então, isso é exatamente o método para achar a expressão para forças externas quando você muda coordenadas. Então, se você sabe a forma de forças externas em algumas coordenadas Q, e você quer achar as formas externas, como eles vão ser novas coordenadas Q linha, tudo que você quer fazer é escrever aquela equação. Então, você sabe, esse termo e essa equação está certa para qualquer delta Q e delta Q linha que corresponde dessa delta Q. E daquela expressão você acha os novos forças. Nós vamos ter um exemplo que mostra como simples para achar aqui transformação em sistema específico, mas vai ter outra vez. Vamos considerar um exemplo muito simples.
o nosso pêndulo mesmo, só para olhar nesse pêndulo do lado de tudo que já acabamos de falar. Então, temos pêndulo, o sistema. Esse é o nosso sistema. Só a massa. Então, o que é ambiente? Ambiente vai ter ambiente inclui o suporte do pêndulo com conexão e também ambiente inclui a força gravitacional, que significa a Terra, nesse caso. E nós conseguimos escrever a equação de movimento. Você lembra que foi menos GLφ. E nesse caso, esse menos GLφ estava a força externa. Seno de φ, seno de φ, claro. Já estou pensando sobre vibrações, que estou linearizando tudo. Né? Então, para usar aonde aqui você pode ver esse conceito de força, é o seguinte, né? Como temos ambiente, está, na verdade, os dois corpos. Um corpo é o suporte, outro corpo é terra. Então, tem duas forças. Uma força é de terra e outra força é de suporte. Tá? Tem duas forças, N e mg. Agora, se você olha de força de N, o trabalho que força N faz, ela vai ter igual N pelo deslocamento desse ponto. Tá? Agora, o deslocamento desse ponto está sempre ortogonal. A força tem sempre o valor que faz movimento de pêndulo pelo círculo. Então, tem sempre ortogonalidade de dois vetores, então o trabalho está sempre zero. Então, se você escreve olha em qual valor essa força vai entrar na equação de movimento com coordenadas φ, também tem que zero, e daqui você vai ver que com essas coordenadas φ, essa força simplesmente desaparece das equações. É. Por isso, essa coordenada φ é tão bom, porque se escrevendo em coordenadas x, y, você tem que colocar essa força ao lado direito e fazer todos os cálculos para achar o valor dessa força que prende o sistema no círculo. Mas com φ, essa força simplesmente desaparece. Tudo isso que estou falando na verdade, não é... você nunca usa essa... naquele caso, você diretamente acha essa equação do princípio variacional. Essa é a sua explicação porque força não aparece e explicado pelo conceito de trabalho. Então, o conceito de trabalho está bem usável para entender coisas e também para achar as forças. Porque, na verdade, se isso não fosse zero, daquela igualdade você acharia diretamente o valor de Nφ. Ok. Então, vamos fazer um passo para frente.
nós vamos olhar para dois tipos de forças hoje, tipos de forças. Vamos olhar para dois tipos. Tipo 1 é forças potenciais. Forças potenciais aparecem principalmente quando o movimento de todos os corpos de ambiente, ou pelo menos aqueles corpos que estão importantes para o nosso movimento, o movimento deles está uma função determinada. Tá? T e determinada de T. De T. Tá certo. Nesse caso, o força externa igual menos du de interação de Q. Mas agora você pode lembrar que esse A é função de Q e QT. Então, não tem mais coordenadas que você não conhece aqui. Então, pode ser escrito então, essa expressão pode ser escrita dessa forma, onde o externo depende de tempo e Q igual interação Q por T. Então, nesse caso, os forças externos são sempre conhecidos. Tá? Então, o sistema está fechado. O exemplo é muito simples. Por exemplo, se você olha pelo asteroide no espaço, o movimento dele está determinado pelos planetas e Sol. Tá? Mas a influência de asteroide pelo movimento de planeta e Sol está tão pequeno que pode ser desconsiderada. Então, nesse caso, o movimento de planetas e Sol não depende de quê, então são funções determinadas de tempo. Tá? Então, a interação de asteroide com planeta e Sol está dando pelo uma função, uma energia potencial conhecida que está só função de Q e tempo. Tá? Claro, não? Então, forças potenciais estão aparecendo quando você sabe, pelo algum motivo, o deslocamento de todos os corpos de ambiente que fazem sentido pelo nosso dinâmico. Já dá para ver porque, nesse exemplo de pêndulo, todas as forças foram potenciais. Por exemplo, força, aquele N, que já ficou zero, também é força desse tipo, porque o suporte está fixo, sabe? Ela não faz movimento, não depende do pêndulo. E também a Terra está fixa, porque ela está muito grande, por isso a força de gravitação estava também potencial. Então, todas as forças potenciais. E o segundo tipo de forças que vamos olhar é forças dissipativas. Isso já
um conceito um pouco mais complicado, porque a força dissipativa aparece aonde? Você pega o bolo e joga para o chão. Se o bolo tudo estava totalmente elástico, o bolo tem que subir na mesma altura. Pela conservação de energia, por exemplo. Mas ele não sobe, ele sobe um pouco para mais baixo. Depois, outra vez, sobe mais baixo. Então, a energia não conserva daquele ponto de vista macroscópico, se você pensa que o bolo é um corpo inteiro. Mas, na verdade, o bolo não é corpo inteiro, como se também o chão. Ele está é um conjunto de partículas menores. Então, o que acontece é que esse movimento macroscópico, de bolo como uma parte inteira, esse movimento vira um movimento dentro de partículas dentro de bolo. E aquela transformação de energia macroscópica pela energia microscópica de pontos dentro de bolo, isso é exatamente o que se chama dissipação. E dissipação você pode sentir muito bem pela temperatura. Se você pega um bolo de metal e começa a bater, você vai ver que ele fica mais quente. Mais quente porque a energia sumiu pelas partículas de bolo, dentro de bolo. Porque o mesmo conceito de separação de forças internas e externas pode ser aplicado pelo dissipação, é o seguinte: vamos considerar um sistema, tipo o nosso bolo, como se fosse conjunto de partículas. Pode pensar que eles têm interação, tem molas dentro de um de outro, então tem molas, então tem um corpo inteiro, mas se olhar de distância vai ser só um ponto. Né? Se olhar de perto tem muitos pontos. Então, conjunto de pontos. Lembro que nós estamos usando o vetor de coordenadas de cada ponto R e A foi índice de cada ponto. Então, o passo importante que nós usamos para separar forças externas foi que a energia cinética pode ser separada exatamente pela energia cinética de sistema e ambiente. Essa foi a separação importante. Não tinha terceiro termo, que depende de dois. E, na verdade, isso mesmo que pode ser feito pelo sistema desse tipo. E vamos ver como fazer isso. Então, energia cinética de todo o sistema está igual de soma pela todas as partículas, MA, VA quadrado pelo 2. Né? O que agora vamos tirar daquela energia cinética, a energia cinética do corpo como ele está, como estamos vendo dele como se fosse uma partícula. Então vamos determinar o centro de massa. Você lembra que o centro de massa foi determinado pela essa fórmula. E podemos determinar também a velocidade do centro de massa. Essa derivada do E agora vamos colocar os coordenados, ou velocidades, coordenados de todas as partículas como coordenado de centro de massa mais coordenado de
relativo de centro. E isso vai dar a mesma coisa pela velocidade. Então, esse é centro de massa. E VA, RA é posição relativa. Posição. Bem. Colocamos esse VA dentro de T. Vamos escrever VA quadrado como produto escalar. Então, isso vai ser V mais VA linha. Podemos abrir essa expressão. Vamos ter soma esse primeiro termo mais depois vai ter esse produto de V pelo VA linha e VA linha, que são igual, que cancela 2. Então, vai ter soma pelo A, MA, linha, e no final, esse termo pode ser escrito como V pelo soma MA V linha. Tá? Só colocar a soma dentro de produto escalar. E o último passo é para achar que essa soma, na verdade, é zero. Para ver que essa soma é zero, vamos substituir essa VA linha então vai ter A menos V isso vai ter soma MA-VA menos soma MA-V. E só faltando colocar aquela expressão para V. O V está igual a soma MA-VA pelo soma MA. E dá para ver que esses somas cancelam. E esses dois cancelam. Vai dar zero. Isso é a razão para... Isso é o fato principal porque estamos usando o conceito de centro de massa. Então, esse termo desaparece e estamos vendo que energia cinética pode ser escrito como massa total de sistema V quadrado pelo 2 mais soma pelo energias cinéticos
mas já com velocidades relativas. Então, isso é com aqueles notação que tivemos, isso é a nosso sistema, porque nós consideramos o sistema como um bolo inteiro, lembra? E a segunda parte é o que antes chamamos ambiente. Aqui, na verdade, não é ambiente, mas o movimento dentro de bola. E o que é bom é que esses dois termos se separam totalmente. Então, todos os últimos passos para colocar U igual o S mais o A, o SA e etc., que vai dar forças externas, tudo funciona. Então, nesse ponto de vista, consideramos o sistema como um corpo só, com velocidade V e coordenada R grande, e outro sistema que é o movimento relativo. Então, dá para colocar e a força externa que vai aparecer é exatamente aquele forma de força dissipativa. Aquela força dissipativa que pega a energia do movimento macroscópico para o movimento microscópico, é essa força de interação de dois sistemas. Na verdade, é mais ou menos aqui que é onde a energia, teoria de mecânica estatística, como C, não? Mecânica. Deve ser alguma coisa assim, né? Estatística. Onde a mecânica estatística começa. Você separa dois pontos e assume que tem muitos em limites infinitos. Considera limite de um número muito grande de partículas naquela soma e com aquela aproximação dá para chegar nas forças externas e todos os outros conceitos termodinâmicos também. Então, esse é o início. Nós, claramente, não vamos fazer isso, mas o que é força dissipativa podemos falar depois de intervalo, né?
forças dissipativo, como já eu falei, não tem como saber a expressão exata se não sabemos o movimento de todas as partículas dentro. Então, precisamos de alguma aproximação para aquela força. E a aproximação que está talvez mais usada e também boa é a aproximação de caso quando essa força de dissipação está pequena. Então, quando a força está pequena, podemos, para todos, quando qualquer coisa está pequena, podemos usar uma expressão linearizada para essa quantidade. Né? Então, precisamos entender o que é pequeno. Primeiro, quando pegar aquele exemplo de bolo, quando o bolo não faz movimento, não tem dissipação, normalmente. Então, o que faz dissipação é movimento de bolo. Então, quando velocidade é zero, força é zero. E o que é pequeno, então, é velocidade. Já comecei. Então, se queremos colocar essa força externa como alguma forma linearizada pela quantidade pequena, o que é considerado pequeno é a velocidade do bola. Então, a velocidade da bola é pequena. O que é pequena é também para significar o que é pequeno tem que entrar em toda a mecânica estatística. Então, vamos só pensar que a aproximação linearizada está funcionando e, em muitos casos, você tem que mesmo medir se é mesmo a expressão é boa ou não. Então, essa expressão que eu vou falando é realmente a aproximação. Então, a força dissipativa vai ter uma expressão linear em velocidades. Tá? E o constante podemos colocar, o coeficiente podemos colocar dissipativo. Podemos colocar coeficiente como se fosse constante. Então, deve ser soma pelo... eu vou colocar a forma D com ponto, com menos. Tá? Onde D é matriz. Em outras palavras, se Q é vetor de N componentes, componente de força dissipativa I vai ser soma pelo G igual a 1 de N com menos. Agora, o conceito desse tipo foi formalizado para a mecânica pelo Rayleigh, e Rayleigh achou que confortável para introduzir a força, o função f, que é 1 dividido por 2, soma I G igual a 1 pelo N D I G com I ponto com G ponto. Essa função está chamada função dissipativa de Rayleigh. Rayleigh. Acho que com A aqui. Rei com Y. Mesmo.
Tá certo. Eu irei introduzir essa função só para colocar força dissipativa na forma dF menos dF dQ ponto. Se você faz derivada pelo QI aqui, você tem que derivar o primeiro uma vez, o primeiro termo uma vez, segundo, assim 2 desaparece e vai entrar naquela fórmula. A única coisa que surge daquela expressão é que matriz D e G, matriz D deve ser simétrica. O que significa D igual dt. E outra, o que também relei usou como condição necessária é que F está maior do que zero, ou pode ser maior ou igual do que zero, normalmente maior, para qualquer vetor Q ponto não igual a zero. Isso é condição pela matriz simétrica de ser positivo definido. Positivo. Eu não vou entrar mais no detalhes, mas o DI, DIG tem que ter assim que a soma é sempre positiva. E, na verdade, esses dois fatos, que é positiva e que é simétrica, que é fato bem não trivial, porque não tem aonde para pegar o fato que o coeficiente tem que ser essa simetria. Né? Eles foram provados exatamente para casos de dissipação pequena, com velocidades pequenas, no mecânica estatística. Eles surgem de princípio de Onsager. Mecânica estatística. Interessante que você pode provar essa simetria. Foi um dos resultados muito famosos do mecânica estatística, que você pode provar a simetria de coeficientes de dissipação. Então, essa fórmula com aqueles dois condições. Vamos ver o que essa força faz para energia. É melhor fazer isso para um caso simples. Então, vamos considerar o caso de uma coordenada só. Então, nesse caso, temos função de Lagrange e equação de movimento tem forma d dt dq ponto mais dq igual a força externa, que em nosso caso menos dq ponto. E vamos calcular a energia. Vamos calcular como a energia muda com o tempo. Então vamos calcular a derivada de energia pelo tempo. Então, energia é soma de 2, né? Isso você já foi derivado antes. E agora vamos simplesmente abrir todas essas expressões. Vai ser
dt de Q ponto pelo Q ponto pelo tempo, então Q 2 pontos, mais du de Q ponto vamos usar equação de movimento para esse termo. Tá? Então, tem que ser ok, vamos colocar menos d Q ponto, menos ponto bom, igual estou continuando d e dt. Agora temos que lembrar que vamos olhar pelo caso quando a energia cinética está dado em coordenadas de espaço, então essa m pela velocidade quadrada pelo 2. E nesse caso aqui temos então di dt igual dt pd Q ponto vai ter m Q ponto pelo Q 2 pontos menos dt pelo Q ponto vai ter m Q 2 pontos Q ponto menos d Q ponto quadrado. Dois termos vão cancelar. Ponto quadrado. E, na verdade, se você lembra aquela expressão de função de Rayleigh, essa é exatamente menos 2 funções de Rayleigh. E como a função de Rayleigh foi positiva, o coeficiente d sempre positivo, esse valor sempre negativo. Isso dá para ver que essa expressão está dando aquela força dissipativa está sempre diminuir a energia do nosso sistema. Surgiu de fato que D é negativo, o fato que matriz D é simétrica, que a mesma coisa você pode mostrar para o vetor Q, só que tem que fazer todos como somas de coordenadas, vai aparecer a mesma expressão, na verdade, no final.
vai ter menos 2F. Mesmo, e o que vai ser usado sempre que dê matriz positivo definito. Definito positivo. Ok, então acabamos com essas forças. Então, forças dissipativas, a parte mais importante que tem que equilibrar é forças dissipativas. Um dos modelos que mais comum é colocar eles como função linear de velocidades, com menos aqui, e com uma matriz constante em frente, e uma matriz está simétrico e positivo definido. E ela vai automaticamente vai dar diminuição de energia com o tempo. Tá, muito bom. Então, na verdade, aqui que o parte teórico acaba, aqui eu vou fazer duas coisas. Primeiro, queria dar um exercício. Então, hoje acabamos com aquela parte da fundação de mecânica clássica. Então, a partir de sexta, vamos começar com vibrações. Então, já, principalmente com propriedades da equação de movimento. Então, esse já é assunto mais simples, você tem mais efeitos, etc. Então, acabamos com essa parte fundamental, que está difícil matematicamente e também conceitualmente. Tem que imaginar tudo bem, e por isso o exercício também está complicado. Não? Exercício. Com esse, não? Exercício. Com esse, não? No ano passado, eu dei esse exercício, só uma pessoa conseguia chegar para aproximar, mas então, essa vez eu simplifiquei bastante, para vendo o que vai dar problema. Então, não, se é muito complicado, não ficam horrorizados, mas é muito interessante no mesmo tempo. O que vocês vão fazer no exercício é, na verdade, construir a base do teoria restrita de relatividade. Então, teoria restrita de relatividade de Einstein. Nareta. Então, a ideia do Einstein foi o seguinte, que toda mecânica clássica que acabamos de falar, ele considera tempo e espaço como se fossem dois instantes diferentes. Tá? E isso, em princípio também, aquele grupo de simetria do Galileu, dentro de grupo, consideração de tempo e espaço está totalmente separado. E isso não concorda com muitos experimentos, principalmente com a propriedade de luz. Tá? O luz não tem como colocar o luz naquela teoria. Então, como juntar o tempo e espaço? Então, vamos considerar tempo e espaço como ponto R2. E quando você considera espaço, a primeira coisa que você quer fazer é falar o que é métrica do espaço, que distância dentro de dois pontos. Tá? A métrica euclidiana, distância Euclides, não? Determina a distância como raiz quadrada de
delta x quadrado mais delta y quadrado. Tá? Diferença de coordenadas pelo x, diferença pelo y, soma quadrados. Mas quando você determina essa distância com essa fórmula, não tem diferença nenhuma dentro de x e y. Eles são considerados totalmente igual. Então não tem nenhum diferença. Mas aqui, além de juntar x tempo e espaço num objeto inteiro, temos que ter diferença de 2. E a forma para fazer diferença de 2, escrever certo o nome dele, Minkowski, em inglês, de 2 é, em vez de colocar mais, colocar o menos. Então, tem dois tipos de formas para fazer o métrica, ou já extensão daquele conceito de métrica, com 2 coordenadas, um vai ter com mais, outro com menos. E todos os tipos que você pode fazer, daquela forma quadrada, pode reduzir coordenadas na forma que vai ter soma de quadrados ou diferença de quadrados. Ou os 2 quadrados com menos, mas que é a mesma coisa que soma. Então, ou soma, ou mais ou menos. Então, no Minkowski, vamos colocar esse como diferença, né? Então, vai ter delta t quadrado menos delta x quadrado. Isso é exatamente que está usado no que Einstein pegou para essa teoria restrita, métrica de Minkowski. Então, a distância dentro de 2 pontos no tempo e espaço vai ser determinada pelo raiz quadrado vou colocar coeficiente, depois falo o que isso significa. Então, a distância está determinada pela diferença de 2 quadrados. E coeficiente, você pode colocar qualquer coeficiente, porque os físicos gostam de dimensões. Então, esse tempo, esse espaço. Então, tem que ser coeficiente que transforma tempo no espaço, segundos para metros. Por isso, eles colocam esse coeficiente c quadrado, mas sempre dá para achar a dimensão que vai ter 1 aqui, né? Então, esse coeficiente é mais parte do convenção e se chama velocidade. E isso é exatamente que velocidade da luz. Simplesmente a constante que conecta tempo e espaço no geometria do Minkowski. Ok. Ainda não chegamos no problema. Então, problema 1. Problema 1 é achar o grupo de simetria. O grupo de simetria, o mais lógica, quando você determina a métrica, o único grupo de simetria que você pode pensar é grupo de simetria que preserva a métrica. Então, temos que achar todos. O problema é achar todos transformações de coordenadas. O parte importante que eu não falei ano passado, que vamos sobre olhar lineares. Para não lineares também está certo, isso aqui é muito mais complicado. Então, que preserva a métrica. Distância.
o conjunto de todas essas transformações, claro que o deslocamento no tempo, deslocamento no espaço está parte daquelas transformações. T mais constante, x mais constante vai dar, não muda, porque você pega a diferença. Mas tem mais uma exatamente que se chama transformação de Lorentz, e todas essas transformações se chama grupo de Poincaré. Esse é o nome para aquele conjunto. Esse é o problema 1. Segundo. Problema segundo. Achar a transformação de velocidade pelo grupo de Poincaré. Então, simplesmente, temos que achar como muda a velocidade de dx pelo dt de primeiros coordenadas para os segundos. E também mostrar que velocidade de luz V igual a C está preservado. Então, aquele grupo de transformação, se você começa com velocidade de luz, todas as transformações vão dar velocidade de luz. Problema 2. Problema 3. Antes de chegar no problema 3, temos que falar o que é como achar o equação de movimento. De novo, para achar a equação de movimento, estamos usando o princípio de mínima ação. Então, esse deve ser o mínimo. Agora, o que é esse? Esse deve ser alguma coisa de integral de ponto 0 pelo ponto 1. De alguma coisa que muda. Pelo quando não tem nada no sistema além de distância. Então vamos pegar a ação simplesmente como distância de ponto 1 pelo ponto 0 como assimétrica. Eu já vou escrever o que isso significa, porque está dando bastante problema. Então, dentro de ponto 1 pelo ponto 0 ponto 1, e ds é c quadrado. Vamos colocar, primeiro, não vamos colocar igual, não, vamos colocar proporcional, sem constante, né? Isso é importante, esqueci de falar, desculpa. Então, ds é c quadrado dt quadrado
menos dx quadrado. Podemos tirar dt quadrado de dentro. Vai ter raiz quadrado de c quadrado menos dx quadrado t quadrado dt. Então, chegamos exatamente no princípio de minimação de Hamilton, com função de Lagrange, que está proporcional de c quadrado menos v quadrado. Já do equações dá para ver que velocidade não pode ser a mais do que velocidade de luz, porque a teoria não vai ser consistente, porque ele vira complexo. Né? Então, já tem restrições. E assim, problema 3. Estou fazendo fora do ordem. Né? Problema 3. Já tudo bom, tudo está, já principalmente temos teoria. Temos teoria, temos um constante aqui que não sabemos. E em caso de mecânica clássica, depois achamos que é massa pelo 2. Lembra que constante livre. Aqui é outra constante livre. Então, o problema 3 é realmente achar essa constante livre. Então, problema 3 é limite clássico. Limite clássico. Então, vamos considerar velocidade muito menor de velocidade de luz. E, nesse caso, o Lagrangiana tem que ter igual do Lagrangiano clássico, que é mv quadrado pelo 2. E lembra que constante não mudava nada, então mais constante. Então, achar constante livre, o parâmetro livre dentro de ele. Então, achar essa constante aqui. Então, o que eu tenho que fazer é olhar pelo caso quando v é muito pequeno, linearizar esse sistema e comparar com o Lagrangiano clássico. Assim você acha essa constante A. Tá? Problema 4. Como eu já falei que dentro desses o grupo de um Poincare tem simetria de deslocamento de tempo, simetria de deslocamento de x, de espaço. Então, tem conservação de energia e tem conservação de momento, pelo teorema de Neutron. Então, achar momento linear, P, e energia, exatamente usando o teorema de Neutron.
E o final é muito interessante. Mostrar, ou melhor, ver que energia está igual a mc quadrado quando V igual a zero. Essa é uma das expressões mais famosas, né? Que energia de... Essa expressão que faz relação dentro de massa de partícula e energia. Então, quando a partícula não faz movimento, está parado, energia tem relação com massa, e isso você vai ver diretamente daquela expressão. Então, se alguém faz, muito bom, né? Mas já falo de novo que esse exercício estava bem acima de médio daquela outra vez, então se tem problema pode largar essa parte, mas eu acho bem interessante, especialmente que você pode ver que você mesmo com caneta pode sair da simetria e chegar na fórmula de Einstein no final. Está bem legal. Uma pergunta, ele não vai dar complexo não, ali na questão 3? Você colocou V ao quadrado, não sei ao quadrado. Desculpa. Acho que é ao contrário, né? Essa, na verdade, tem tantos livros que alguns livros escrevem não uma forma... Naquela parte você tem que pegar A complexo, então fazer, mas está certo, esse está certo. Então, eu principalmente acabei, você tem 5, 10 minutos, tem algumas perguntas assim, que realmente fortes para essa primeira parte do mecânica clássica, porque vamos passar agora já vamos passar para vibrações, tá? E essa parte já não vai ter muita importância lá. Então, se você tem algumas perguntas, pode falar. Não tem, né? Talvez você suba, né? Tinha aquele problema de ontem na prova, que na prova se você pergunta, você talvez lembra os detalhes, não? Tava problema na prova de aquela teorema de Noether generalizada. E o problema foi para mostrar que a simetria que nós consideramos, aquele problema no prova, né? Problema na prova, como se chama? Demonstrações, né? Demonstração de ontem, de aula, de teorema generalizado de Noether. Tá? Então, tivemos que mostrar que aquela grupo de simetria que gera pelo coordenados novos, aquilo Q0 igual a H0S, Q0, Q1, Q1 igual a Q sem 1. Está dando simetria para a função de Lagrange nova 1. E aquela função de Lagrange estava determinada pelo Q0, Q ponto. Então, quando você... linhas, não? Então, quando você muda
coordenados pela simetria, a função de Lagrange não tem que ser a mesma. Tá? E o problema estava que, na verdade, aquela balança de simetria não vai dar, em todos os casos, a mesma L1, já porque tem esse Q0 ponto aqui. Mas nós tentamos provar essa teoria, nós queremos provar esse teorema só para trajetórias daquele sistema L1 que corresponde às trajetórias do sistema L. E nessas trajetórias que já mostramos, é sempre Q0 ponto igual a 1. Então, como nós estamos focados só naqueles trajetórios, aquele Q0 ponto some e vai ter mesmo a expressão de L. Mas ele já está invariante pelas simetrias, pela condição de teorema. Né? Então, tem essa... Foi claro? Não. Não muito. Né? Para mim parece que mesmo truque de comprimento de ar, né? Geometria diferencial que você pega pega sua curva e você define um comprimento de ar. E é a mesma ideia, basicamente. Então, curva? Você pega uma curva qualquer em R3, aí você define você parametriza ela por comprimento de ar. Você usa Q0 para parametrizar a curva, só que parametriza naquele jeito que você assume que você parametriza, na verdade, na forma qualquer, mas o Lagrangiana, você arrume naquela forma que a trajetória que ele vai dar parametrização igual vai dar Q0 igual de tempo. Tá? E então, para usar o teorema de Noether para L1, nós temos que provar que ele não muda só ao longo de nossas trajetórias, que nós estamos interessados. Porque se você olha para o teorema de Noether, nós só consideramos derivados ao longo de trajetórias. Então, só ao longo de trajetórias ele não tem que mudar. E ao longo de trajetórias que são interessados para nós, com 0.0 é 1, então some. Mas já ele não muda pela mudança de coordenadas. Pela definição, porque isso é simetria para essa função. Não, está muito claro. Não. Já tá. Se não vai ter claro, podemos falar um pouco mais. Né? Acho que aqueles tipos de truques tem que digestar um pouco antes do que eles entram. Né? Você acho que entendeu, né? Então, até a próxima.